Hoje, vamos supor, todo mundo tem um termômetro em casa, não tem? Sim. Eu acho que muito em breve a gente vai ter, todo mundo tem que ter um termômetro, mas deve ter um aparelho de pressão, o eletro, uma balança para acompanhar o peso. Então, esse automonitoramento, esse cuidado, o paciente tem que ter. Esse empoderamento da sua saúde. Então, vai fazer parte do cuidado dele, ele saber se está com febre ou não, a temperatura, mas acompanhar o peso rigorosamente, acompanhar a pressão arterial e acompanhar também o seu ritmo cardíaco através do eletrocardiograma. Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui na TV Estadão com o Dr. Aldes Feitosa, que é presidente do Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A gente vai estar falando sobre esse equipamento aqui, que é um equipamento que está chegando agora nas farmácias brasileiras e que tem como diferencial ser 2 em 1. Além de aferir a pressão, ele também realiza o eletrocardiograma, então são 2 exames muito importantes para o acompanhamento da saúde do coração. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Vitória. Então vamos conversar, né, sobre hipertensão e arritmia cardíaca. Exatamente. Bom, doutor, para a gente começar, né, o que levou ao desenvolvimento desse equipamento e como que ele pode ajudar na prevenção dos problemas cardiovasculares? Então, é super importante, Vitória, porque a hipertensão é a doença mais prevalente que nós temos. Vamos pensar que da população adulta acima de 45 anos, 40% das pessoas têm hipertensão. E uma doença assintomática. O que quer dizer? Que não dá nenhum sintoma. Então, a única maneira de a gente saber se a pessoa é hipertensa ou não é medindo a pressão. A gente tem que medir a pressão de maneira rotineira. Todo mundo tem que medir a pressão, pelo menos uma vez por ano. E a arritmia cardíaca também. No caso, a fibrilação atrial é a arritmia mais prevalente. E ela é responsável por grande morbidade, que ele causa o AVC, que é o acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame cerebral. Então, que é uma doença que pode matar e que incapacita muitas pessoas. Então, esse aparelho vai conseguir detectar tanto a hipertensão como a fibrilação atrial, que são 2 doenças gravíssimas e que o cardiologista tem muita preocupação em tratar. Certo, mas na prática, a pessoa que está fazendo o exame, ela já vai compartilhando ali instantaneamente com o médico ou o segredo é estar fazendo um histórico mesmo diário e depois esse histórico é compartilhado com o especialista? Então, as 2 situações podem existir, mas a princípio, esse aparelho, você vai baixar um aplicativo no celular e ali vai ter um histórico. Para ele compartilhar de imediato com o médico, ele vai ter que um médico dele, vamos dizer, um médico dele, um médico de família, um cardiologista, um médico, que ele tenha acesso de maneira rápida. Mas, de qualquer forma, o aplicativo ele vai salvar todos os exames realizados. Então, ele vai estar ali naquela memória e, tendo qualquer alteração, vai poder mostrar para qualquer médico do Brasil, assim, que vai saber interpretar aquele registro, tanto da pressão arterial como do eletrocardiograma. E doutor, como que é hoje o cenário desses exames no Brasil? A gente tem uma facilidade de acesso, as pessoas marcam e já realizam assim em seguida, ou a gente tem uma certa dificuldade, seja na rede pública ou na particular? O acesso acho que é mais tranquilo. A questão é a quantidade de vezes. Como a gente falou, são doenças assintomáticas, então a gente tem que medir de maneira muito frequente, muito regular. E o eletro, a gente não vai ter uma frequência na realização e principalmente na interpretação, porque o eletro a gente teria que ter um cardiologista. E no caso, esse equipamento, ele tem um algoritmo que ele dá o diagnóstico. Ele consegue dizer se o paciente está ou não em fibrilação atrial. Como é uma inteligência artificial, ele coloca possível fibrilação atrial, porque ele não pode afirmar que é fibrilação atrial, tem que um médico confirmar esse diagnóstico, mas normalmente ele acerta. Então, quando ele coloca no laudo possível fibrilação atrial, provavelmente o paciente vai estar com fibrilação atrial. E a fibrilação atrial, a gente fala que ela é paroxística. Normalmente, ela não fica de maneira persistente o tempo todo com o paciente. No início da doença, ela é paroxística, ela aparece e desaparece. Então, muitas vezes, o paciente pode até sentir uma palpitação. Quando ele vai para uma emergência, vai para o hospital, já passou, porque ela é intermitente. Então, esse aparelho em casa, ele vai poder medir de maneira aleatória e também se sentir alguma coisa, uma palpitação, um mal-estar, ele pode fazer o eletro e assim flagrar a arritmia. A Sociedade Brasileira de Cardiologia chegou a fazer o teste, né, desse equipamento, o senhor inclusive é um dos pesquisadores envolvidos nesse estudo. E quais foram as impressões? O que esse teste mostrou para vocês? Exatamente, a gente analisou 408 pacientes com hipertensão ou insuficiência cardíaca a partir de 65 anos. E pessoas que não tinham diagnóstico de fibrilação atrial, foi encontrado em 13% deles. Então imagine, você tinha 13%, que é um valor bem significativo,
né, 13% dos pacientes não sabiam que tinham fibrilação atrial, descobriu realizando esse exame. E como foi? Ele levou o equipamento para casa e fazia o eletro em casa de uma derivação 3 vezes por semana durante uma semana. Se ele também se tivesse alguma queixa, alguma palpitação, ele podia fazer também. Então esse rastreio é exatamente para pegar os eventos paroxísticos, né, quando você não tem constante, onde o eletro do consultório não vai pegar. Então aumentou o diagnóstico em 13%. A Sociedade Europeia de Cardiologia, ela recomendou o uso diário do eletrocardiograma e foi a partir disso, inclusive, que esse equipamento foi elaborado, né? Foi a partir dessa diretriz de que pessoas com mais de 65 anos deveriam fazer esse exame, o eletrocardiograma, diariamente. Além de pessoas com mais de 65 anos, quem mais é indicado de se ter um produto como esse em casa? Então, ele é muito associado com a idade. Então, a partir de 65 anos, pessoas hipertensas, pessoas que já sofrem do coração, obesos. Então, tem pessoas que vão ter uma maior prevalência. Mas, como é um exame que é não invasivo e tendo na minha casa, por exemplo, tem na minha casa por causa da idade, a todas as pessoas da casa vão poder utilizar. Então, essa é a grande característica, que vai dar acesso a todas as pessoas. Não é que você vai poder usar no parente, no primo, no vizinho, não é porque o equipamento pode ser feito em qualquer pessoa. Então, esse acesso é que é muito interessante. Considerando que as pessoas vão ter esse equipamento em casa, essa maior acessibilidade, tem alguma preocupação envolvida nisso também? Como mau uso, um número de diagnósticos maior do que o esperado, falsos diagnósticos? Tem alguma preocupação nesse sentido também? Assim, esse equipamento ele é muito seguro, porque quando ele não consegue realizar a medida, ele diz que não conseguiu fazer, que tem um artefato. E a gente sempre diz que todo diagnóstico, tanto de hipertensão como da arritmia cardíaca, ela deve ser confirmada por um médico. Então, não é para ele se assustar, ele tem que pensar assim, olha, isso aqui é um achado que eu estava tendo e nem sabia. Agora eu sei que eu posso ter alguma doença. Vou procurar o meu médico e procurar o diagnóstico, com certeza, e o tratamento. E o tratamento, sim, vai evitar as complicações. Então, hoje a gente busca muito o diagnóstico, quanto mais precoce, melhor. Porque a gente vai poder intervir de maneira mais cedo e evitar essas complicações. Doutor, hoje a gente já tem alguns dispositivos que fazem um eletrocardiograma, né? Como é o caso mesmo do Apple Watch, né? Que ele também tem esse recurso. Mas com relação ao On Complete, qual que é a diferença e a vantagem dele? Então, todos esses dispositivos são fantásticos. Né? Por exemplo, hoje a gente também tem aparelhos de pressão que sugerem que a pessoa tem fibrilação atrial, porque ele vê apenas a distância assim, do ritmo cardíaco em relação se o pulso está regular ou não. Né? O Apple Watch é excelente para fazer o traçado, mas vamos pensar assim, a questão de validação clínica, tudinho aqui é um equipamento médico. E outro ponto que eu observo é que essas tecnologias, pelo menos na minha realidade, são pessoas mais jovens que utilizam. Como quem tem maior chance de ter uma arritmia cardíaca são pessoas mais idosas e elas, na minha realidade, não são tão afeitas a equipamentos como Apple Watch, esse tipo de equipamento, dispositivo. Né? E esse não, aqui é um equipamento que ele vai ter acesso e uma pessoa vai poder fazer por ele. Diferente do Apple Watch, onde ele vai ter que ter o relógio com ele. Tá? Então, na prática clínica, a gente observa que os dois dispositivos, como vários, né, como outras marcas de relógios, tá, são muito bons para ver arritmia, até porque são exames de triagem. Mas um dispositivo que é profissional, indicado mais do ponto de vista científico, mais validado, seria melhor. E com relação àquelas pessoas que são muito ansiosas, doutor? Vai ter um equipamento desse em casa e são muito preocupados com relação à saúde. Vai ficar querendo fazer toda hora? Isso pode acontecer também, Pode, né? Mas no caso desse eu acho que vai até ajudar. Porque como ele dá o diagnóstico e diz normal, quando ele coloca normal é porque ele é realmente normal. Tá. Né? É assim, é até mais fácil que ele tenha um artefato e não consiga realizar a leitura, mas quando ele faz a leitura e colocar ali normal, e o paciente vai observar que ele faz e está normal, repetidas vezes normal. Eu acho que vai até dar um reforço que está tudo bem com ele. Então, assim, eu não tenho problemas com os pacientes. Lógico que pessoas com ansiedade, cada um vai agir de uma maneira diferente, mas eu não tenho tido dificuldades, nem com a medida da pressão em casa, como também do eletro. A questão também de a gente ter investido tempo explicando ao paciente
como se comporta a pressão e como se comporta o eletro. Maravilha, mas para tudo isso dar certo, a gente precisa que as pessoas saibam como fazer esse exame, né? É fácil, doutor? Muito fácil. Vamos mostrar para o pessoal como que faz? Vamos. Para isso a gente vai receber aqui o Leon, que é meu companheiro na cobertura de saúde, que vocês já conhecem. Olá, Leon, tudo bem? Vai ser nosso modelo aqui. Vamos ver se essa pressão tá boa. Então, um ponto importante é a posição do paciente. A gente tem que perguntar se ele está de bexiga cheia ou não. Então, é importante estar com a bexiga vazia, Tá. né? Não ter realizado atividade física, tomado café, se alimentado pelo menos 30 minutos, 60 minutos antes da medida da pressão arterial. Então, as costas têm que estar apoiadas na cadeira, os pés apoiados no chão. O ideal é sempre estar sentado. Sempre sentado, com os pés apoiados no chão, as costas apoiadas também na cadeira. Na frente de uma mesa, onde o braço vai estar apoiado na mesa, a mão apoiada na mesa com a palma da mão voltada para cima. Então, o braço vai estar na altura do coração. Essa é a posição da medida da pressão arterial. Certo. Tá? Então, vou colocar aqui no braço esquerdo. O equipamento, ele pega circunferências de 22 a 42 centímetros de braço. Né? A gente consegue ajustar, o próprio paciente consegue ajustar o equipamento. Então, aí eu vou pegar a outra mão, que se fosse um equipamento só de pressão, não utilizar o braço direito, no caso, onde ele vai apoiar as duas mãos aqui nos eletrodos. Com isso aqui, ele vai fazer o eletro. E aqui ele vai medir a pressão arterial. Olha só. Então, eu pego o equipamento, entro aqui no aplicativo. Então é sempre importante ter esse aplicativo da On Complete baixado no celular. Ele só vai funcionar se tiver o aplicativo, que é On Connect. Então, o On Connect é onde você faz a leitura do eletrocardiograma. Tá. Então, ele já está fazendo aqui o traçado do eletrocardiograma, dura 30 segundos e ao final ele dá um laudo. E ele também já está realizando a medida da pressão arterial. O eletro já disse normal, tá vendo? Não tem nenhuma arritmia, então você já fica tranquila. Então, veja, como você falou, se o paciente for muito ansioso, ele vai ficar fazendo eletro, vai vir normal, normal, normal. A gente acredita que ele vai dizer assim, tá tudo bem com o meu coração. Ele está medindo a pressão arterial, daqui a pouco ele vai fazer a leitura. Ele está lendo, deu 120 por 77. Ele vai dizer aqui, olha, ficou salvo. Maravilha, Leon. Tá com a pressão boa. Com o tanto de café que toma, é um pouco impressionante. Não é? Também tô chocado. Tá vendo? Então, olha, ele fez o eletrocardiograma e fez a medida de pressão arterial. E isso a gente pode transformar em um PDF e ser enviado para o médico para avaliação se tivesse uma arritmia, alguma coisa que chamasse atenção. Tem algum horário do dia que é melhor das pessoas fazerem o exame? Tem. Assim, em relação à pressão, a gente pede para não fazer medidas aleatórias. Porque as pessoas têm muita mania de medir a pressão quando estão passando mal, tá com dor de cabeça, tá com algum problema e mede a pressão. Então, naturalmente, ela vai estar alta, porque a pressão é muito reativa. Então, a pressão arterial a gente recomenda que meça antes do café da manhã e antes da medicação. Tá. Antes do jantar, antes da medicação da pressão também, ou 2 horas após. Não ficar medindo o tempo todo. Em relação ao eletrocardiograma, é interessante fazer em vários momentos. Como a gente disse, a pressão ela é muito reativa. Então, se eu estou estressado e vou medir a pressão, ela vai vir alta e não é uma pressão verdadeira. É uma pressão elevada pelo estresse. Mas, se eu estou de maneira aleatória e começo a sentir uma palpitação, isso pode ser um indício da arritmia. Então, é interessante fazer o eletro neste momento. Então, a gente faz como recomenda a pressão de manhã, de noite, 3 vezes, e o eletro neste mesmo momento. Agora, doutor, quando que não é o momento de se realizar o exame e é o momento de buscar uma ajuda médica? Quais são os sinais de alerta de que tem algo de uma emergência mesmo acontecendo e o melhor é ir buscar um hospital? Excelente pergunta, Vitória. Né? Então, veja, se a pessoa está sentindo mal-estar, ele tem que ir para a emergência. Né? A gente não vai dizer o que pode ser. Né? Assim, esse equipamento é para um diagnóstico de fibrilação atrial ou de pressão arterial elevada. Então, se a pessoa tem uma queixa que está incomodando, que é diferente do habitual, é importante ir para a emergência. Tá? Esse equipamento vai ser mais para um achado. Né? Então, assim, eu encontrei que minha pressão está se elevando, eu vou procurar o meu médico. Eu percebi que o eletro, como a gente mostrou, né, na medida com o Leon,
eletro normal, né? Agora veja, se o eletro está normal e a pessoa está sentindo um mal-estar, tem que ir para emergência, porque pode ser outra coisa. A gente só não tem problemas no coração. Então, o equipamento diz apenas que o eletro está normal. Da mesma forma, a pessoa pode estar sem sentir nada, que é uma característica da fibrilação atrial. Muita gente tem ela de maneira assintomática, quer dizer, a pessoa não está sentindo nada e tem fibrilação atrial. Muita gente não percebe que tem a fibrilação atrial e vai ser um achado. Então, ele vai estar lá, o eletro com o laudo como fibrilação atrial, possível fibrilação atrial, e nesse momento ele vai marcar uma consulta para ser avaliado. Agora, se ele está sentindo algum mal-estar, o local não é estar em casa passando mal. Se está passando mal, tem que ir para emergência. Bom, doutora, a gente fica por aqui. Para quem quiser saber mais sobre conteúdo de saúde, como cuidar direitinho da saúde do coração, a gente pode estar te acompanhando por onde? Então, pode me acompanhar pelo Instagram, né? @dr.aldes. Lá eu converso sobre hipertensão, saúde cardiovascular, arritmia cardíaca, e podem falar comigo no direct, fazer perguntas que eu vou respondendo. Maravilha, obrigada pela sua participação, por esclarecer todas essas questões que são muito importantes. Para quem quiser acompanhar o nosso conteúdo de saúde, é só acessar o nosso site. Para quem quiser ter acesso ao conteúdo exclusivo, é só acessar o ofertas.estadão.com.br.